E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui para o nosso novo episódio do podcast To Think. Não esquece, um novo pensamento pode mudar a sua vida. E nós estamos aqui com mais uma entrevista maravilhosa que vai mudar também muitos pensamentos e gerar novos e bons pensamentos na sua vida. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de sentar aqui na mesa com a gente hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para se inscrever, para compartilhar, para mandar esse link desse vídeo para todo mundo que você achar que vai ser edificado com essa mensagem, que eu tenho certeza que assim nós juntos alcançaremos mais e mais pessoas para Cristo. Então vamos lá começar? Um novo pensamento pode mudar a sua vida. E a nossa convidada de hoje é uma amiga super querida que topou estar comigo hoje. Só nós dois sabemos e mais algumas pessoas nos bastidores como foi difícil esse dia da gente estar gravando. Mas com certeza o Senhor tem um propósito muito maravilhoso para estarmos hoje aqui juntas. Seja muito bem-vinda, minha amiga Luciana Krebs. Muito obrigada, Ivana. Que prazer estar aqui com você hoje nesse podcast tão especial que tem abençoado tanto a nossa vida. Quero te agradecer por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que estou muito feliz. Você é uma amiga muito querida. Mas antes de qualquer coisa, se apresente, por favor, para as pessoas que não te conhecem. Eu sou a Luciana, sou casada com o Marco Krebs. Nós somos pais de 3 filhos. O Timóteo, o Senhor recolheu para ele. E eu sou mãe da Laura, que tem 13 anos. E do Benjamin, que tem 8 anos e está doido para fazer 9 logo. Ai, eles são maravilhosos. Eu queria te perguntar algo que eu gosto de começar nas entrevistas, que é como foi o nosso encontro com Cristo. Porque eu sei que essa é uma forma das pessoas se identificarem conosco, né? Qual foi o ponto em que você se encontrou realmente com Cristo? Você é de família cristã? De berço cristão? Como foi, assim, o seu encontro real? Sim, eu nasci num berço evangélico. Minha mãe aceitou Jesus antes mesmo que eu nascesse. Meu pai veio para o Senhor assim que eu nasci. E eu fui criada na igreja, passei a minha vida toda na igreja, mas eu tive muitos momentos de estar mais fora da presença do Senhor do que na presença dele. Esse foi um tempo muito difícil de rebeldia, de desobediência, mas o Senhor tem me encontrado, o Senhor tem me atraído para a presença dele, e eu acredito que o encontro verdadeiro mesmo, de entender o que é estar com o Senhor, o que é estar seguindo ele, né, tomando a cruz, negando-se a si mesmo, eu acredito que foi depois de casada. Eu me casei bem cedo, me casei com 18 anos. Uau. E eu acredito que esse encontro com o Senhor aconteceu depois do meu casamento. Esse encontro verdadeiro, legítimo, íntegro. Que bênção. É impossível, né, correr desse amor do Senhor quando Ele nos atrai de uma forma tão linda e maravilhosa, né? É muito lindo. Mas você falou que casou com 18 anos. Como foi isso aí? Ele já era da sua igreja, o pastor Marco? Como que foi? Ele já era pastor nessa época? Conta um pouco dessa história que nem eu sei. O Marco veio para o Senhor já na fase de jovem. E eu conheci porque eu era de uma congregação, de um setor de Embu-Guaçu, setor 46, e ele era da igreja sede e ajudava na liderança dos jovens. Que legal. Então foi na igreja que eu conheci. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava nesse momento assim, meio afastada da presença do Senhor, mas eu não conseguia deixar a igreja, deixar ali esse ambiente, né? Apesar de me sentir assim, que não estava bem na presença do Senhor, havia um temor no meu coração. E eu sempre ia para a igreja, para os eventos da igreja. E eu me lembro um dia estar na igreja sede, havia um trabalho com os jovens, e eu estava do lado de fora, olhando pela janela, o que estava acontecendo lá dentro do culto. E quando eu olhei para trás, eu vi um rapaz alto, deu um sorriso assim que veio de orelha a orelha pra mim. E eu falei, meu Deus! Achei meu marido. É o gordinho mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu fiquei tão encantada com ele, meu coração já bateu acelerado, mas eu pensei assim, nossa, eu não vou nem
nem olhar direito porque não é pra mim. Eu lembro que eu pensei assim, mas ele veio tão simpático, me cumprimentou, me deu a paz do Senhor. E depois de um tempo nós começamos a namorar, e namoramos 2 anos e 9 meses e nos casamos. Uau! E aí, logo então, depois disso, vocês já foram para o campo missionário? Como que foi essa parte? Bom, nós nos casamos no ano de 2001. E no ano de 2002, o pastor nos chamou para dirigir a primeira igreja. E foi um tempo muito, muito difícil para mim. Porque eu ia sair da igreja que eu cresci, da igreja que, meu Deus, que eu passei a minha vida toda. E eu trabalhava com os jovens, eu era a regente da mocidade. E eu amava demais aquilo, era a minha vida. E foi muito difícil. Primeiro que não havia obreiros jovens no nosso setor. Eram os mais idosos, então nós estávamos acostumados, né, a ter os pastores ali daquele setor, homens mais velhos, mais experientes, né? Inclusive eu me lembro que a primeira igreja que nós fomos, chegou uma pessoa até nós e falou, não vou ser pastoreado por um menino. Uau. E eu tenho muita história sobre isso. Aquele choque. Eu ia fazer talvez 19 anos ou 19 anos e alguns meses, eu já tinha, não me lembro bem, mas eu sei que foi terrível, foi muito difícil. E imagina você ir liderar um departamento feminino na igreja, onde todas as mulheres são muito mais experientes, né? Tem muito mais idade que você. E eu me sentia assim como pai, como Senhor, eu vou fazer esse trabalho. Então foi muito desafiador, muito difícil. Mas o Senhor nos deu graça e resta muita saudade desse povo. Hoje tenho muita alegria de ter participado daquele tempo com eles. Mas foi um desafio muito grande. Sem falar que o primeiro ano de casamento, meu Deus do céu, como foi difícil. Compartilho eu lembro que as minhas tias falavam, olha, aproveita, porque o primeiro ano de casado é maravilhoso. Pra quem? E falava pra mim isso, e eu pensava assim, que maravilha é essa? O que eu tô passando? Que tempo difícil, né? O tempo da adaptação foi muito difícil. A primeira igreja que vocês assumiram, vocês ainda estavam nessa adaptação, nessa fase de adaptação? Sim, Uau. Exatamente. Nós não tínhamos 1 ano de casados. Quando o pastor nos chamou no escritório e falou que nós iríamos assumir uma congregação, eu quase caí para trás. Foi um choque muito grande, porque eu não esperava, né? Uhum. E eu sempre abria a minha boca e falava assim, eu nunca vou ser esposa de pastor. Nunca, esse negócio de essas são as que mais caem na história de mulher de pastor, é isso aí. Eu lembro você falando que com certeza eu compartilho muitas histórias disso, de mulheres estarem debaixo da minha liderança, sendo que elas são mais velhas que eu até hoje, né? São mais velhas que eu, são mais experientes que eu, inclusive com mais anos de casadas do que eu. E para mim isso sempre foi muito desafiador, principalmente quando a gente muda de lugar, quando enfrenta novos desafios em novos lugares, porque aquelas pessoas não nos conhecem, né? Infelizmente o ser humano, ele vai com aquela parte de vou julgar o livro pela capa, né? Deixa eu julgar primeiro, depois eu conheço. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Então, eu passei muito por isso, das pessoas... E eu não falo só aqui nos Estados Unidos, inclusive no Brasil também, enfim, por onde a gente já passou, da pessoa olhar para mim e no seu coração perguntar o que é que ela vai ter para oferecer, não é? E é muito, muito difícil isso, mas... eu lembro de uma época que as pessoas, antes de perguntar meu nome, perguntavam quantos anos eu tinha. Uau! E isso... Eu passei por isso também. Isso foi muito difícil para mim, mas eu criei, né, naquela época específica, eu criei uma estratégia de não dizer minha idade, de dizer assim, quantos anos você acha que eu tenho? De levar numa brincadeira, para dar tempo daquela pessoa... reconhecer o chamado que havia dentro de mim. Porque realmente, por mim mesma, eu não tenho muita coisa para oferecer, eu não tenho nada. Mas o chamado não é meu, e dentro do pacote do chamado tem a capacidade.
dentro do pacote daquilo que Deus nos chamou para fazer, vem também a capacitação vinda dos céus. Então eu chegava nas pessoas e dizia assim, uma forma de dizer, né? Não necessariamente que eu falava isso com todas as palavras, mas era tipo assim, espera me conhecer. Antes de você achar que eu não vou conseguir, espera ver o que é que Deus pode fazer através da minha vida. E aí, naquele momento, o Senhor, com sua maravilhosa, infinita graça e misericórdia da minha vida, Ele podia me usar naquele lugar da forma como Ele queria, enfim. E as pessoas saíam de lá, assim, dizendo, olha, existe maturidade. Porque as pessoas, elas olham um pouco da nossa história e acham que sabem tudo. Mas ninguém vê o tanto de história que a gente tem com Deus, quanto foi construído ali pra gente estar naquela posição. Porque eu nunca me imaginei como alguém que lideraria mulheres assim. Entende? Nunca pedi a Deus isso. Eu sempre quis ser mulher de pastor, olha só que diferente. Que interessante. Vou te contar essa história. Eu sempre quis ser mulher de pastor, mas na minha cabeça não tava uma coisa ligada à outra, sabe? Então eu nunca pedi a Deus uma posição de liderança, eu nunca pedi a Deus uma posição de destaque, jamais, jamais. Mas quando Ele me colocou, eu fiquei perguntando, Senhor, chama outro, põe outro, porque eu não tenho capacidade. Se eu tenho certeza que sou eu, que o Senhor está chamando. Então, assim, além de me mostrar que era Ele quem fazia, e Ele que sempre fez, eu também precisei enfrentar essas circunstâncias, sabe? De dar esse tempo para as pessoas também conhecerem a unção que eu carregava do Senhor na minha vida. Então, assim, essa parte não é fácil. E tem jovens hoje que o Senhor tem dado posição de destaque. E muitas vezes podem enfrentar esse preconceito das pessoas acharem o que é que você tem para oferecer. Às vezes tem jovens sendo levantados para mudar gerações, para marcar gerações, para ser voz numa nação e tem caído em descrédito. Mas eu quero te falar, você jovem principalmente, se você está enfrentando algo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quem você é em Deus, respeitar as autoridades, respeitar as histórias dos mais velhos que passaram por fases que você está passando agora, porque cada um deixou o seu legado, não é verdade? Nossa geração, essa geração de jovens que está chegando, não pode tirar o crédito daqueles que já passaram, das pessoas mais velhas que deixaram um legado, inclusive, que nós estamos continuando. Estamos colhendo frutos desse legado que eles têm deixado. Então, você jovem, seja humilde na forma como você age. Não tente fazer com que as pessoas engulam você, que desça de goela abaixo, não. Mostre que Deus está sobre a sua vida. Que aquele que vai fazer através de você, fale sobre quem é você, antes que você diga quem é você. E isso que você falou me chamou muita atenção, porque ainda hoje eu passo por muitas coisas assim, mas hoje eu já levo mais tranquilo, sabe? Já calejou. Já. E eu noto que quanto mais a gente se ofende, mais a gente carrega mais uma dor sobre essas questões. Então, sim, eu gosto de lembrar que enquanto nós não somos aprovados em alguma questão, nós vamos continuar sendo provados. Né? Eu me lembro que nós, antes de nós sermos enviados para essa congregação, nós tínhamos uma condição financeira muito boa. O Marco trabalhava numa empresa, uma multinacional, e eu ficava só em casa o dia inteiro, só sem fazer absolutamente nada de relevante, só o meu cotidiano ali mesmo. E de repente nós estamos numa congregação e ele é mandado embora do serviço. E eu me lembro que nós não tínhamos dinheiro para passagem do ônibus. E nós íamos a pé para a igreja, e eu ia com uma sandalinha de rasteirinha, porque tinha um morro enorme, sem asfalto. Uau. E chegava na porta da igreja, eu com os meus pés todos empoeirados, todo sujo, e trocava ali o sapato antes de começar o culto. E situações assim que você não podia ficar abrindo para as pessoas, né? Eu não tenho dinheiro para vir para a igreja. Nós íamos a pé.
né? Então são detalhes também que nós precisamos nos atentar, que às vezes você vai fazer algumas coisas na obra do Senhor e você vai encontrar muita dificuldade, inclusive a financeira. É verdade. Porque é muito natural a gente pensar assim, eu estou fazendo a obra do Senhor, então eu preciso de todos os recursos ali para mim, disponíveis. E no tempo que nós estávamos ali, o recurso que Deus nos deu foi as pernas, né? Ele não proveu muitas vezes o dinheiro da passagem, mas nós tínhamos as nossas pernas para caminhar, né? E não desistir, porque, meu Deus, quantas dificuldades a gente enfrentou. Eu lembro nós tínhamos um carro importado e a gente de repente ficou sem nada. Tivemos que devolver o carro pro banco. E eu me lembro de quantas vezes nós íamos para a igreja na reserva, e o Senhor nos permitir ir para a igreja e voltar, e chegar na garagem de casa a gasolina acabar. Sabe? Então o Senhor, meu Deus, Ele nos permitiu passar por muitas situações. Mas nós já vivenciamos muitos milagres também da parte do Senhor, do cuidado dEle, da provisão dEle, desse Jeová Jireh, esse Deus provedor. Amém. Isso é muito interessante, porque essas coisas vão forjando o nosso caráter, vão nos preparando para estar no lugar onde Deus nos chamou para estar, porque eu também vivi isso quando a gente foi chamar, assim, quando Deus nos chamou para vir para os Estados Unidos. Não foi, a gente não veio para assumir igreja, a gente não veio para nada. Gabriel veio com direção para estudar no seminário, e lá a gente não conseguia trabalhar porque o nosso visto não nos permitia. E a gente viveu 3 anos de ofertas vindas do Brasil. E o dólar, na época que a gente chegou, era R$2,50. Que saudade! E chegou um momento que foi para R$4 na época, que naquela época era muito. Então, tudo e qualquer coisa enviada daqui do Brasil ficava muito pouco para lá, né? A gente chegou a se manter com $1.000 por mês. Então, assim, meu Deus. Eu não conseguia muitas vezes entender o que estava acontecendo. Por que tudo aquilo? Mas todas aquelas coisas foram forjando dentro de mim. Alguém que estaria ou conversaria com alguém para ajudar, para ter uma perspectiva daquela que passou, não aquela que só ouviu falar histórias. Não, mas eu tive história com Deus nessa área da minha vida, e eu sei que Deus provê. Eu sei que quando a gente não sabe como que vai ser os próximos semestres para pagar a escola, eu sei que no último minuto Deus vai mandar, entendeu? Eu sei que chega uma hora assim que a gente diz, e aí, como é que vai ser amanhã? Não sei, eu não tô conseguindo enxergar o maná que vai chegar, não tá na minha despensa, mas eu preciso crer que ele vai chegar. E quando a gente começa a caminhar em fé, de fé a si mesmo, pela fé em Deus, a gente começa a viver coisas extraordinárias, e isso também se transforma em uma bagagem na nossa vida. A gente começa a ter autoridade em certos assuntos que Deus quer nos usar, porque até as situações mais difíceis da nossa vida, elas servem para nos transportar para ambientes, para pessoas, para perto de pessoas, em que aquela história que às vezes nos trouxe tanta dor, vai trazer uma revelação, vai mudar uma chave na vida dessa pessoa, vai trazer cura na vida dessa pessoa. Então o Senhor não desperdiça nada da nossa vida. Verdade. É verdade. Nada. Mais, ele forja muito o nosso caráter. Exatamente. Né? Porque de uma pessoa que geralmente está acostumada a doar, ela vai precisar receber doação. E era assim a nossa vida. A gente estava acostumada a doar, a dar. Mas de repente a gente passa a se manter com a cesta básica da igreja. Exatamente, sabe? Isso. Eu tenho muitas recordações, assim. Teve uma... Quando nós descobrimos, né? Quando nós ouvimos do nosso pastor que nós viríamos para fora do Brasil e iríamos para a missão fora, o Marco, ele falou assim, eu não tenho condição de sair daqui devendo, né? Porque olha o que aconteceu, só para você ter uma ideia. Quando nós nos casamos, eu tinha um sonho de fazer faculdade, de me formar e de dar uma vida melhor para os meus pais. Meu pai saiu do estado da Bahia muito jovenzinho, com 16 anos, e foi tentar a vida em São Paulo.
Minha mãe era costureira e diarista, então eu pensava muito assim, não, eu preciso dar uma vida melhor para os meus pais. E o meu sonho de vida era comprar uma chácara para o meu pai, para ele passar os últimos anos da vida dele descansando nesse lugar. E de repente, né, ele fala assim, não, mulher minha não trabalha e não estuda, não precisa estudar. Eu vou cuidar de você, eu vou dar tudo que você precisa. E de repente nós estávamos nessa situação, ele sem trabalho, e não conseguia, Ivana, ele não conseguia nenhuma porta de emprego. A ponto de ele sair para a rua e tentar vender pasta para que os mecânicos pudessem lavar as mãos com uma pasta especial. Mas nem isso ele conseguia. O Senhor, assim, fechou todas as portas. E aí, quem foi trabalhar? Eu. O Senhor abriu uma porta para eu trabalhar. Então, aquilo lá forjou muito o nosso caráter. Tanto o meu quanto dele. Mas, quando nós recebemos a notícia que viríamos para a missão, ele falou, como é que eu vou sair daqui devendo, né? Cartão de crédito, cheque especial, não tem condição de sair daqui. E eu me lembro que nós recebemos uma ligação de uma irmã que falou assim, olha pastor, eu tenho 2 carros, eu vendi um carro e o Senhor tocou no meu coração para eu dar esse dinheiro, esse valor para você. E era todos os dias, um ligava, outro mandava mensagem, cada dia era um falando, pastor, Deus tocou no meu coração, eu preciso dar certa quantia para você. Meu Deus. E eu me lembro de olhar para uma prateleira assim, a prateleira com um bolo de dinheiro. E eu não acreditava que a gente estava vivendo aquilo, vivenciando aquilo. E nós quitamos as dívidas, todas as dívidas, e viemos para o campo missionário. Então, o Senhor, ele, no tempo dele, né, não é quando a gente quer, não é na hora que nós desejamos que seja. Ele sabe até onde a gente suporta, até onde a gente aguenta. Você que me ouve e fala assim, ai Senhor, não suporto mais, não aguento mais. O Senhor sabe. A Bíblia diz que ele não é injusto para nos dar uma carga, né, maior do que aquela que a gente possa suportar. Então, aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta, porque a sua bênção tá chegando em nome de Jesus. A Bíblia fala que ele é socorro bem presente, né? Ele não é só presente, ele é mais do que presente. Ele é aquele que vê a nossa aflição e ele entra com providência. Seja qual for a área, o Senhor é muito bom. E você estava falando, o primeiro lugar que vocês foram quando saíram do Brasil, assim, para assumir mesmo, foi na Suíça. Nós fomos para a Suíça, para uma cidadezinha já com divisa com a Itália, chamada Chur, e uma cidade linda, porém extremamente fria, gelada, tanto na sua temperatura climática, literalmente, quanto o coração das pessoas também. Foi um tempo de muito aprendizado. Nós ficamos lá quase 2 anos, se não me falha a memória, e o Senhor acendeu uma chama lá no meio daquele povo, no meio daquela cidade. Foi um tempo muito proveitoso para a glória de Deus. Eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos lá, ela era suíça-italiana, porque a Suíça tem os cantões, né? O cantão alemão, o cantão francês, o cantão italiano, e tem também nas montanhas 2% apenas do povo que fala romanche. Então, nós tínhamos lá bastante contato com a língua italiana, e ela era uma irmã suíça italiana e muito fervorosa no Senhor, e eu me lembro muito bem dela. E foi um tempo de muito aprendizado, de levar a palavra do Senhor naqueles lugares. Fizemos várias visitas, muitos cultos, cheio do poder de Deus, e foi uma bênção. E de lá fomos para Zurique, e aí não parou mais, foram muitas mudanças. Muitas mudanças. Até hoje, muitos lugares, né, que vocês passaram. Mas isso é uma coisa que eu acho interessante da gente conversar, porque às vezes as pessoas que estão de fora acham que é muito confortável fazer missão na Europa, num lugar tão bonito, tão privilegiado como a Suíça, que tem um poder aquisitivo muito grande, né? Mas, na verdade, só quem sabe o que é que se enfrenta nesses lugares são as pessoas que estão passando por isso, né? E a gente sabe que a Europa está vivendo um tempo muito difícil no seu cristianismo. Conversa com a gente, conta mais coisas que você viveu nesse tempo lá. Olha, existem sim muitos fatores que são tristes, extremamente tristes, porque por muitos a Europa já é considerada um país pós-cristão.
né? E muitas igrejas, é muito comum você caminhar e ver aquelas igrejas lindas, porém vazias, sem cultos há anos, igrejas virando museu, bares, local simplesmente para que você faça uma visita. E uma igreja que nós passamos, que nós alugávamos horário nessa igreja, só para você ver o quão degradante está a situação. Havia um local na porta da igreja onde os fumantes poderiam usar aquele espacinho, aquele espaçozinho para depositar suas cinzas ali, a cinza do seu cigarro. Então é muito comum você ver um irmão, né, daquela igreja fumar o seu cigarro depois do culto, né? E eles lidam muito bem com essas coisas. Você se deparar com isso, para nós é muito chocante. É muito chocante. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos em uma igreja, íamos começar o nosso culto, e havia uma casa em cima da igreja, e o pastor sênior daquele local, ele morava lá. E chegou na igreja uma moça, e ela estava endemoniada. E ela se segurou nas grades ali da igreja, na porta. E eu me lembro que as irmãs foram lá, o Marco foi e tal. E essa moça, querendo quebrar tudo, né, através do espírito maligno que estava agindo na vida dela, e ele queria chamar o bombeiro, ele queria chamar a polícia. E o Marco tentando fazer ele entender que isso não era caso para a polícia, que era caso para... espiritual. Era caso para crentes, né, cheios do poder do Senhor, trabalhar ali e expulsar aqueles demônios pelo poder que é no nome de Jesus. Então, para você ver o estado que eles estão. Nós convivemos também com pastores que eles são, o governo meio que regula tudo, né? Então, o papel dele era simplesmente preparar 4 sermãos por mês e apresentar ao governo. Falar, olha só, isso aqui é o que eu vou ministrar para a congregação, né? Então, é muito triste. Deus. É muito triste, é tudo muito programado, né? Você vê que, eu me lembro de um pastor, ele é muito querido, ele é amigo, ele é nosso amigo. E como ele continha o espírito, assim. Às vezes ele ficava cheio do espírito, ele queria chorar, mas ele se segurava para não chorar, sabe? Porque é muito comum do europeu, né? Eles serem mais fechados, mais duros. E você vê que não há uma liberdade, assim, pro Espírito Santo agir. Então, mais do que nunca, nós precisamos clamar a Deus pela Europa. E eu louvo a Deus, porque existe um facho de luz naquele lugar. Né? Nas nossas igrejas existe um povo comprometido com o Evangelho, existe um povo comprometido com a verdade, com a palavra do Senhor. E estão ali dia e noite, clamando a Deus, abençoando a nação, profetizando. Na Alemanha, que nós passamos mesmo, nós tínhamos vários irmãos membros que são daquele país, que são europeus, que são filhos de europeus. E, de alguma forma, né, Deus colocou graça nos olhos dele por nós brasileiros, que tem uma cultura totalmente diferente. Sabe? Esse povo tá lá servindo a Deus, glorificando ao Senhor. Eu vejo isso como um remanescente que Deus levanta nesses lugares, né? Para poder lutar por aquele lugar. Não entregar simplesmente as trevas e dizer, não, a gente vai fazer diferença. Por isso que eu acho o chamado do Senhor tão maravilhoso, porque às vezes aquela pessoa que quer tanto achar que a missão é na África, Deus coloca na Suíça, porque tem um povo que precisa, tem um povo que necessita da palavra do Senhor ali. E o Senhor precisa de quê? De uma pessoa que queima por ele, que existe um povo sim que foi chamado para estar naquele lugar, naquele tempo, para voltar a queimar por Jesus. E outra coisa que você falou aí sobre esse caso da pessoa chamar, acho que foi o pastor que você falou para chamar os bombeiros ao invés de pôr as mãos, de orar por aquela pessoa, e eu consegui identificar, eu acho que eu vi em algum lugar sobre isso, eu não lembro, que infelizmente essa cultura tem chegado até nós. Os crentes mesmo estão vivendo assim, nessa de vamos recorrer às coisas e alternativas humanas primeiro. Por exemplo, essa pessoa que eu ouvi falar dizia assim, quando a pessoa está doente, quando alguém está doente, qual é a primeira coisa que se faz? Está com dor de cabeça? Dá um remédio para ela.
Dá um remédio para ela, não, dá um Tilenol que rapidinho passa. E na verdade, nós temos autoridade, poder vinda no nome de Jesus para orar pelos enfermos e eles serem curados, para pessoas terem suas vidas libertas de prisões demoníacas. E muitas vezes nós não estamos exercendo esse papel, porque simplesmente pegar um Tilenol é mais fácil. Ou pelo menos é a saída mais lógica pra gente. Não pode ser assim. Nós não podemos cair nesse... Nós não podemos. É tempo de despertamento mesmo. Despertamento para nós, para a Igreja do Senhor. Se você parar para pensar, quando o pessoal estava ali andando lá em Atos, quando ele fala assim, olha, eu não tenho ouro, foi Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele não tirou ali um remédio, um número de um médico. O Senhor age através dessas coisas? Age. O Senhor age através da medicina? Age. Mas existe algo dentro de nós que é dada por Jesus, que foi dada pelo nome de Jesus, que há poder, que pode sim curar, pode sim salvar, pode transformar, mudar vidas, e que a gente às vezes acha que, eu acho que esse caso não é para mim, acho que esse caso aí não é espiritual. Sim, e discernir bem também todas as coisas, né? Nós precisamos buscar pelo discernimento de todas as coisas, porque se você percebe, sabe, que tem dedos do inimigo ali, é pelo poder do nome de Jesus. Não vai ser o Tilenol que vai resolver, não vai, tem coisas que é espiritual e você precisa identificar isso, meu Deus, é de nós mesmos, né, procurar esse lado mais fácil, né, mas a gente precisa usar as armas que o Senhor nos deu, e ele fala o quê? Em meu nome, né, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês, meu Deus, olha o poder, a autoridade que tem à nossa disposição. Por que a gente não está buscando isso? Por quê? O que está acontecendo? E nem sempre a pessoa vai ser curada no momento que a gente está orando ali. Nem sempre vai acontecer. Já aconteceu muito comigo isso. Mas a nossa primeira atitude tem que ser orar. A nossa primeira atitude tem que ser pensar assim, não, eu vou impor as mãos, eu vou orar por aquela pessoa. E não tentar achar uma alternativa diferente disso. Se o Senhor quiser... Nesse caso que a gente está falando, nesse exemplo de aliviar uma dor de cabeça com Tilenol, amém. Mas espera, meu primeiro pensamento não vai ser dar o Tilenol, vai ser orar por aquela pessoa. Entendeu? Eu sei que exatamente essa questão do discernimento que você está falando é importante saber que vão ter, sim, meios médicos da medicina que Deus vai usar. Mas é a nossa posição, é o nosso posicionamento diante da situação. E muitos de nós têm medo, inclusive eu posso falar com experiência própria que já chegaram casos para mim, eu ficar com medo de orar por aquela pessoa que está confiando tanto naquela oração e ela não ser curada. Eu dizer, Senhor, age aqui, senão eu vou passar vergonha. E, sabe... E o Senhor me mostrar que não Às vezes a gente usa desse motivo. Não aconteceu da outra vez, então não vai acontecer. Então eu prefiro ficar de fora. E aí a gente acaba não participando daquilo que o Senhor quer fazer. Nossa, exatamente Meu isso. Meu Deus do céu. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. E eu às vezes acho também que a gente deixa de fazer muita coisa porque acha que vem alguém mais espiritual para fazer, vem alguém que tem um dom de cura fazer, vem o pastor para fazer. Por que eu vou fazer? Não, peraí, você tá precisando de alguma coisa? Peraí, eu vou ligar pro pastor, olha, assim, assado, vou ligar pro líder, vou ligar para aquele que eu acho mais espiritual. E não é a pessoa X ou a pessoa Y, é Jesus, é o nome de Jesus que tem poder para fazer. Então nós precisamos despertar como um povo que foi chamado por Deus para fazer e transformar a realidade das pessoas, porque são através desses sinais miraculosos mesmo que as pessoas também vão crer. São através de uma cura que eu estava orando, por exemplo, para uma pessoa que tinha um problema no ouvido, que causava tontura, que causava várias coisas, muita dor de cabeça. Eu lembro que eu fui visitá-la com outra irmã e a gente orou. E naquele momento eu orei com muita fé, com muita confiança em Deus, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento de eu vou só orar, só vou orar, vamos ver o que é que vai acontecer daqui. E aquela mulher foi curada. E na mesma noite que ela foi curada, já tinha tempo que ela não estava conseguindo ir à igreja. Naquela mesma noite, ela conseguiu ir para a igreja e deu testemunho da sua cura.
Eu não estava lá porque eu não cheguei a tempo, eu não consegui, a casa dela era muito longe, mas ela estava tão feliz que ela não se deteve. Ela disse, eu não vou esperar até domingo, eu vou hoje para a igreja contar esse testemunho. E quando eu soube, eu digo, Senhor, o Senhor nos envergonha, o Senhor nos constrange com esse amor, sabe? Que mesmo sem crer, ele não depende da nossa fé, da nossa crença, de quão acreditados nós estamos nesse milagre. O Senhor faz porque é nele, é por ele, é por meio dele. É verdade, é verdade. E olha, eu fico pensando assim, que nós somos membros, né? Membros do corpo, né? A igreja, você tem uma função específica. Mas quem é o cabeça? Cristo é o cabeça e ele é quem dá os comandos, né? A gente não precisa se preocupar, assim, porque tem alguém que está nos dirigindo, que está nos direcionando e é nisso que a gente precisa ficar atento. Não é pela nossa, não é por aquilo que nós temos, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu sou capaz, né? Mas não é por isso, não é pela sua capacidade. Não é. Não é pelo nome de Jesus, é por ele, tudo é por ele, para a glória dele. Exatamente, é muito lindo isso. Você falou aí de um corpo bem ajustado, eu lembrei do dia que a gente estava lá na sede, depois da pregação, e eu lembro que eu saí dizendo assim, você pregou sobre isso, né? Sobre um corpo bem ajustado, cada um no seu dom, cada um operando ali da forma que foi chamado. E eu cheguei pra ti e disse, eu sempre quis pregar cantando, que eu acho a coisa mais linda, cantar ali no meio da pregação, meu Deus, eu queria tanto, mas ao mesmo tempo que eu tava ali falando sobre isso, você chegou ali na pregação e falou, não queira um dom que Deus não te deu, se contente com aquilo que Deus te deu, não sei. E eu lembro disso. E eu queria ir um pouquinho para esse lado da sua vida, que você, além de ter muitos dons, né, na casa do Senhor, eu sei que você canta também, que você louva, que você tem esse dom também. Me conta como foi que você se encontrou nisso, nesse chamado, se você sempre cantou desde criança, ou se teve algum momento em que alguém te ouviu e disse, você canta bem, como que foi essa questão para você na sua vida? Nós crescemos, como eu já disse, num lar evangélico. Então, o presente melhor que nós podíamos ganhar era discos. E eu me lembro que eu sentava com a minha irmã, essa minha irmã que faleceu há 3 anos atrás, e a nossa brincadeira era cantar os hinos daquele disco. Eu não sei se você se recorda do disco de vinil. Era aquele disco enorme. Eu lembro, muito vagamente, mas eu lembro. Isso é antes do CD. E nossa brincadeira era essa. E nós falávamos, você canta um e depois eu canto outro. E a gente ficava ali ouvindo as 10 faixas, né? Que levava, não sei, talvez 35, 40 minutos. E eu cresci nesse ambiente. E desde pequenininha eu me lembro que o pastor colocava uma cadeira atrás do púlpito para que nós pudéssemos cantar para a igreja nos enxergar, porque a gente era realmente muito pequena. Comecei talvez com uns 3 anos de idade. Uau! E é o que eu amo fazer, é o que me dá muito, muito prazer de poder louvar ao Senhor, né? E a gente vai aprimorando, né? Vai melhorando, e tenho muito para melhorar ainda, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E a gente tem visto como tem sido desafiado essa questão do louvor na igreja, né? Porque às vezes as pessoas têm sentido que apenas o talento basta. E na verdade não é. Você tem alguma história sobre isso para falar? Sim. Tenho, inclusive, eu não me orgulho, não, porque eu confesso que eu já cantei várias vezes sem essa chama, sabe? Sem esse fogo do Senhor ardendo. E o resultado é catastrófico, né? Porque você cantar com a unção do Senhor, né? Você ser movida pelo Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. E houve sim um momento em que eu já estava assim me incomodando, sabe? Quando alguém chegava e falava assim, nossa, você cantou bem, né? Sua voz foi bonita, tal. E chega um momento que você não quer mais aquilo. Quando você se aproxima do Senhor e você vê o quanto você falha, o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa se santificar, se purificar.
Aí você não vai aceitando mais essas coisas. E eu falava pro Senhor, Senhor, se for para eu cantar e ter esse resultado, eu não quero mais cantar. Eu quero que seja para a tua glória, para o louvor do teu nome, sabe? Então, é necessário que haja uma busca, sabe? Que você viva uma vida de adoração pro Senhor. Que você faça disso um estilo de vida, sabe? Que você não pare para adorá-lo, mas que você viva para adorar o nome do Senhor. E houve momentos assim da gente combinar com um grupo de louvor, né? Vamos cantar esse, e chega na hora o Espírito Santo mudar tudo, e a gente fala, não, tá tudo cancelado, porque agora nós vamos cantar esse e esse louvor, sabe? Então você ser direcionado pelo Espírito é maravilhoso, porque no final o resultado é algo que você não contava, é algo que você não esperava, porque o Senhor faz infinitamente mais, né? Ele tá na sua frente, ele faz coisas que você não imagina. E eu me lembro de várias vezes de pessoas chegar, olha, irmão, tava passando por isso, mas aquele louvor falou comigo assim, e eu já tô me sentindo diferente, a minha fé foi acrescentada, eu fui renovada. Então é isso que a gente espera. É isso que a gente espera, que o Senhor nos use, né, como instrumento dele. Não a gente usar aquele tempo como holofote, sabe? Aquele tempo como palco para você se destacar. Não, misericórdia. E é uma linha muito tênue, né, entre você receber a glória e você dar a glória. Porque o palco é um lugar de destaque. Se você não tiver o coração muito escondido em Deus, você começa a vender a sua imagem, você começa a vender o seu dom ao invés de adorar e entregar a Deus tudo aquilo que foi recebido naquele lugar. É algo muito, muito perigoso, assim, e é algo que o Senhor, ele abate muito forte isso. O Senhor não suporta o ministro, o pregador, essas pessoas que roubam a glória que era dele. E nós vemos quantas histórias tristes de pessoas extremamente assim, cheias do poder de Deus, que acabaram ou estão passando por fases muito difíceis no seu ministério, porque em algum momento se perdeu, em algum momento achou que era ele que estava fazendo aquilo tudo acontecer, e na verdade não é. Na verdade não é. Então a gente tem que ir naquele lugar com muita maturidade espiritual, Sim. de saber que é o Senhor. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, de como a gente tem esse mesmo pensamento, dizer, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe ir. Eu sempre oro, Senhor, se o Senhor não for comigo para aquele altar, para pregar a tua palavra, olha, que aconteça o que for, mas não me deixa subir sozinha. Eu falo exatamente isso, e essa tem sido a minha oração de vida, né? Porque não vale a pena. Não vale. E tem um testemunho que eu sempre gosto de falar de um pastor que eu ouvi, de um pastor, não sei se é pastor ou é um ministro apenas de adoração, que ele fala que ele recebeu a direção de Deus de cantar com um grupo uns certos louvores e ensaiaram e organizaram, e quando chegaram ali naquele lugar, naquele culto, desceu o céu, foi poderoso, de forma assim muito surpreendente mesmo. As pessoas foram tocadas e havia choro naquele lugar, algo realmente tocante. E na semana seguinte eles disseram, vamos repetir a dose, deu certo, vamos usar essa fórmula aí porque funcionou. E na semana seguinte eles fizeram da mesma forma, as músicas iguais, tudo igual, mas não aconteceu nada. E aquilo foi muito tocante para mim, porque não é uma fórmula que acontece, não é uma fórmula mágica, nem uma matemática exata que nos faz alcançar o coração de Deus, nem chegar no coração das pessoas. Pelo contrário, as pessoas podem até chegar e falar, nossa, você cantou muito bem, nossa, você pregou muito bem, mas se não for o Espírito Santo que transforma, que faz aquela palavra penetrar no coração, não acontece nada além de um elogio. E é exatamente o que você falou, eu não quero receber elogios que enchem o meu coração de orgulho. Eu quero receber assim uma palavra de dizer, olha, eu voltei para Jesus, eu me encontrei com ele, eu fui transformada por essa palavra. Meu Deus do céu, não tem sentimento melhor, e que tudo realmente seja para a glória do Senhor, porque eles são do nosso coração. E você falando, eu me lembrei de uma situação que nós passamos, porque depois que, um pouquinho antes de eu me casar, nós montamos um grupo
Eram cinco meninas, 5 jovens, e inclusive elas são minhas amigas, elas são muito queridas, eu as amo. Um beijo para vocês, se vocês estiverem assistindo a gente. Uma delas é a Sulamita, que você conhece. Eu sou incrível. E meu Deus do céu, vem nos visitar, Sulamita. Nós estávamos, um beijo, minhas amigas, para vocês. E nós estávamos numa vigília. E o pastor nos chamou para cantar e nós fomos cantar. E nós cantamos um hino bem curtinho. E ele falava assim: vou voltar atrás, retornar ao meu primeiro amor. Eu sei que aquele hino, Deus tocou a gente de uma forma que nós nos ajoelhamos ali, por conta da glória que nós recebemos, assim, da manifestação, assim, do poder de Deus. E continuamos cantando e nós repetíamos esse corinho por várias vezes, porque a igreja estava, assim, recebendo de uma maneira que a gente não conseguia parar. O que aconteceu? Chegou no outro domingo, era Santa Ceia, e o pastor nos convidou para cantar. A gente olhou uma para outra e falou: vamos cantar de novo esse hino. Meu Deus do céu. Não fluía. Nós nunca saímos tão ruins num louvor como aquele dia. Foi catástrofe, porque nós desafinamos, a gente não conseguia se entrosar. E eu me lembro da cara do maestro, ele olhou pra gente e falou assim, ele fez assim com a mão: o que vocês estão fazendo? Pra você ver o resultado de quem faz as coisas, né? Sem ter a direção do Senhor, mas simplesmente porque acha que deu certo da outra vez, então vamos fazer que vai dar certo de novo. E isso é real, é verdade. É verdade. Se você não ter o discernimento, o direcionamento do Senhor, não vai dar certo. E isso aconteceu conosco. É verdade. Até no nosso quarto secreto mesmo, quando a gente está no devocional, que a gente chora e se rasga por inteiro naquele lugar, no outro dia a gente quer sentir tudo aquilo de novo. Isso nos mostra que, na verdade, muitas vezes não vai acontecer a mesma coisa da mesma forma. E isso nos mostra que às vezes a gente está indo ou tentando viver um lado sentimental, um lado de emoções, né? De eu quero sentir, eu preciso achar que está acontecendo um ambiente. Meu Deus. E não. O Senhor pode derramar o seu espírito num hino da harpa super alegre. Solta o cabo da nau. Como? Verdade. É verdade. Deus é tremendo, glória ao nome dele. Você está trazendo coisas aqui à minha memória que eu vivi há 15 anos atrás. Uma moça na Suíça e ela cantando assim: solta o cabo da nau. Pensa no poder de Deus que foi derramado na igreja. Exatamente. Meu Deus, olha que coisa mais séria. Sério, o poder de Deus é algo tremendo. Muito. E ele faz até em quem não tem talento humano. É verdade. Ele usa uma pessoa que não tem voz bonita. É verdade. Glória aos ao nome nossos do ouvidos Senhor. não é aquela voz que você chamaria para cantar num culto de domingo, num culto de Santa Ceia, mas Deus levanta aquela pessoa para encher aquele ambiente da graça, da glória dele. E a gente fica... Como aconteceu isso? Oh, glória a Deus. Deus faz coisas assim. E é pra mostrar lembro, que assim, ele é o dono, né? É pra mostrar o que poder é ele quem dele. faz. E é tremendo, porque aquele que se assenta no trono para receber aquele louvor naquele culto é o mesmo que se move para que aquele culto aconteça. Nós somos, como eu falo sempre, nós somos instrumento. Nós somos apenas aquele que está a serviço de quem vai tocar, de quem vai cantar. Porque Deus está ali para receber a nossa adoração, mas Ele se move na nossa adoração para encaminhar. Não, você está indo para o lugar errado. Peraí, deixa eu endireitar a adoração para que suba, para que não pare nesse teto, para que esse teto não detenha a adoração, mas que Ele ultrapasse e chegue até mim. Olha, isso o é Senhor... para você. Viu, que pensa, eu preciso de uma voz bonita, eu preciso de uma performance, eu preciso... Adore o Senhor. Adore o Senhor. Amém. Com o que você tem, do jeito que o Senhor fez você. Adore o Senhor. Exatamente. Inclusive, o contrário é a mesma coisa. Se você tem uma voz bonita, se você tem um dom e o talento que Deus te deu, continue buscando a unção que vem dele. Não toque, não suba no altar para tentar impressionar
nem a si mesmo, nem a ninguém. Não é o pastor que tem que te aprovar, não são os líderes, não é o povo ali na nave da igreja que tem que te aprovar. A adoração que vale dentro de nós é a adoração que é aceita por Deus, é a adoração que sobe como cheiro suave às narinas do Pai. Você que tem o dom e o talento de cantar, busque do Senhor aquilo que é aquilo que Ele quer que você cante, aquilo que Ele quer que você louve, porque não basta apenas ter uma voz bonita, você precisa estar com Ele, ser direcionada por Ele. Isso, nossa, dá pra falar tanta coisa ainda sobre isso, né, minha amiga? O Senhor é maravilhoso. Que gostoso. Muito. Muito, mas nós precisamos ir chegando ao fim dessa conversa, desse bate-papo tão gostoso. E nós normalmente terminamos aqui com um pensamento, com uma frase, algo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Eu gostaria que nesse momento você pudesse falar com o pessoal que está em casa sobre algo que o Senhor tem falado ao seu coração especificamente. Amém. Esse pensamento meu, essa motivação do meu coração tem sido baseado em algo que nós vivemos, em algo que nos ocorreu no ano de 2019, quando nós perdemos a minha irmã. Ela tinha apenas 37 anos e ela foi ganhar bebê e houve complicações no parto e depois de 2 dias ela faleceu. E eu senti muitíssimo. Primeiro que para nós não é comum, né, os pais enterrar os filhos, mas sim os filhos enterrar os pais. Então foi um processo difícil e ali eu percebi o quanto nós precisamos aproveitar o nosso tempo, sabe, com coisas que realmente têm valor, com coisas que realmente são necessárias. E naquele momento veio assim sobre mim, poxa, eu deveria ter compartilhado muito mais com ela, sabe? Ter telefonado mais para ela, ter chamado ela com câmera para eu poder ver como que ela estava. E então, cumpra o teu propósito, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, faça. No livro de Eclesiastes, diz assim que para a sepultura, para onde nós iremos, não há obras, não há louvor, não há ciência. Então, tudo quanto te vier as mãos para fazer, faça. Há tempo para todas as coisas, né? E a Bíblia diz que tendo Davi cumprido o seu propósito, ele descansou e foi sepultado com seus pais. Então, minha irmã, meu irmão, você que me ouve agora nesse momento, você sabe o seu propósito? Você sabe para o que você foi chamado? Então não espere para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar tempo. Se você pode ser uma mãe, melhor seja. Se você pode ser um servo do Senhor, melhor do que você foi ontem, seja. Busque isso. Busque fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. E eu te garanto que isso vai te trazer muita satisfação, muita alegria, muito gozo na sua alma. E essa é a minha palavra para você. Amém, amém. O Senhor, Ele nos dá novas oportunidades todos os dias, né? Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amém. E quando a gente abre os nossos olhos ao amanhecer, está se renovando mais um dia e mais uma porção de misericórdia sobre nós, e Deus dizendo, vai e faz diferente, vai e faz melhor, vai e cumpre aquilo que você precisa fazer. Amém. O Senhor é muito bom. Então, você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer, minha amiga, por você estar aqui comigo, agradecer por você ter tirado esse tempinho para nos abençoar com a sua vida. Você sabe que eu te amo muito, que para mim é um prazer. É um prazer ter você aqui com a gente nesse trabalho que o Senhor tem operado através de nós. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E é uma alegria para mim, uma honra participar desse podcast da minha amiga, que o Senhor me deu. Vai fazer 4 anos. E eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida, minha amiga. Que o Senhor continue te abençoando, te enriquecendo e abençoando a todos vocês. Que a mão do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família.
e nós nos vemos por esses podcasts tão abençoados. Glória a Deus por isso, amém. Por essa ferramenta, né? Glória a Deus. Deus amém. Abençoe vocês. Gente, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esse tempo de mesa, que o Senhor possa te abençoar, que você também possa assistir os outros episódios, que com certeza Deus vai abençoar a sua vida também através deles. E nos vemos no próximo episódio, na próxima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.